Olá pessoal, Carlos Rota falando no último vídeo dessa semana. Nesse vídeo eu vou falar sobre regulação da glicólise e da gliconeogênese, que são duas vias que vocês aprenderam e que, como vocês já viram, elas são meio que antagônicas. Então, uma pergunta muito pertinente é como que a célula sabe se ela deve estar em glicólise ou em gliconeogênese? Bom, e a resposta para isso é via regulação. Primeiro, antes de falar exatamente o que acontece na célula, a gente precisa entender o que acontece no nosso corpo em relação ao nosso metabolismo energético. Nosso corpo ele regula muito fortemente a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Uma das razões disso é que a gente tem, por exemplo, um tecido muito especializado, que é o nosso tecido nervoso, que é o nosso cérebro, que consome muita energia e basicamente só usa glicose como uma fonte de energia. Então, nosso organismo possui várias estratégias para evitar que o nosso cérebro fique sem glicose, porque uma vez que uma falha, uma morte do tecido cerebral é uma falha catastrófica para o nosso corpo, né? Então, parte desses mecanismos de regulação da quantidade de glicose na corrente sanguínea é esse par de hormônios que é a insulina e o glucagon, que vocês já devem ter ouvido falar no ensino médio. A insulina, então, por exemplo, a gente tem aqui em verde o nível de glicose no nosso sangue após uma refeição, que acontece aqui na hora zero. A gente se alimenta, começa a absorver vários compostos vindo da alimentação, então a glicose na nossa corrente sanguínea começa a subir. E vocês veem que imediatamente a insulina começa a ser liberada na corrente sanguínea. E a insulina é um sinal para as células de que há glicose em abundância. E ela é um sinal para as células absorverem essa glicose e utilizarem a energia dessa glicose para fazer atividades ou utilizarem os esqueletos de carbono dessa glicose para sintetizar coisas para elas, por exemplo, proteínas novas. A insulina ela é liberada enquanto houver um excesso de glicose na corrente sanguínea. E assim que a quantidade de glicose começa a cair, a concentração de outro hormônio, que é o glucagon, começa a aumentar. E quando a glicose começa a voltar ao seu nível menor, né, que seria a nossa volta ao jejum, o nível do glucagon se encontra alto, o nível de glicerina se encontra baixo e a mensagem é para as células economizarem energia. E algumas células especializadas recebem o sinal de começar a produzir glicose para não deixar o nível de glicose cair abaixo do nível mínimo necessário para a manutenção do corpo. Então, o nosso corpo possui esse sistema de insulina e glucagon, que são hormônios antagônicos que sinalizam a condição energética em que a gente se encontra. Isso vai ser muito importante, porque dependendo da condição energética do nosso corpo, o fígado ele pode capturar a glicose ou ele precisa liberar a glicose, certo? Lembrando que o fígado ele tem como responsabilidade manter a glicemia do nosso corpo. Bom, como eu disse nos vídeos anteriores, a glicólise e a gliconeogênese compartilham muitas enzimas, certo? Que estão aqui nesses trechos. E elas têm algumas enzimas que são específicas para cada uma, né? Lembrando que o passo do piruvato para funcionar o piruvato na gliconeogênese precisa de duas enzimas ao invés de uma só. E como que a gente pode regular essas vias, né? Se a gente inibir essas vias compartilhadas, a gente não tem nem glicose nem gliconeogênese. Então a gente passa a inibir essas enzimas exclusivas. Então, se eu inibir a glicokinase e a PFK e a PK e ativar as vias da gliconeogênese, a gente tem a via indo de piruvato para glicose. Se a gente inibir as vias da gliconeogênese e ativar as da glicólise,
a gente tem o caminho contrário. E olha só, e é por isso que é tão importante a identificação de passos irreversíveis no nosso metabolismo, porque de modo geral esses passos são os passos que são regulados nas nossas vias metabólicas. Então, é assim que a gente evita que isso fique um ciclo inútil. Por exemplo, glicose virando glicose 6-fosfato, glicose 6-fosfato virando glicose de novo, né? Fazendo vários ciclos inúteis no metabolismo. Bom, então como que a gente regula essas vias? Uma forma é via alosteria. Então, por exemplo, a hexoquinase é regulada pela glicose 6-fosfato. Então, se você acumula glicose 6-fosfato, a hexoquinase passa a ser inibida. E aí a glicólise para um pouquinho. Se a gente tem muito ATP, ou seja, a gente tem muita energia disponível, a fosfofrutoquinase ou a piruvatoquinase também são inibidas. Em compensação, se você tem pouca energia, como por exemplo no caso de ter muito ADP, ou tem um acúmulo de frutose no 6-fosfato, a gente tem aceleração da função das enzimas, certo? Ou, por exemplo, o acúmulo de fosfenolpiruvato, que acelera a transformação de fosfenolpiruvato em piruvato. E o contrário também acontece, numa situação de baixa energia, por exemplo, quando você tem AMP acumulando, né, tem tão pouca energia que só tem AMP, a gliconeogênese ela é inibida, por exemplo, a frutose 1,6-bisfosfatase. Agora tem um regulador que eu ainda não mencionei, que é muito curioso, que é a frutose 2,6-bisfosfato, que ela consegue tanto ativar a fosfofrutoquinase e inibir a frutose 1,6-bisfosfatase. Mas que diabos é frutose 2,6-bisfosfato? Ele é um açúcar fosforilado, né? Uma frutose com uma fosforilação que na posição 2 na posição 6, que é diferente da frutose 1,6-bisfosfato, que faz parte tanto da glicólise quanto da gliconeogênese. Essa frutose 2,6-bisfosfato ela é produzida pela fosfofrutoquinase 2, não a fosfofrutoquinase 1, a fosfofrutoquinase 2, tá? Que fosforila a frutose 6-fosfato. E a frutose 2,6-bisfosfato ela pode virar novamente frutose 6-fosfato por uma fosfatase, que é a frutose bisfosfatase 2. Curiosamente, esses dois lados da reação, né, a PFK2 e a FBPase2, elas fazem parte da mesma proteína, elas se encontram grudadas no nosso corpo. E isso quer dizer que a mesma proteína pode fazer as duas reações, uma de um lado e outra de outro. O que é muito curioso. Outra coisa curiosa é que a fosfofrutoquinase, a frutose 2,6-bisfosfato ativa a fosfofrutoquinase 1, favorecendo a glicólise. E ela inibe a frutose 1,6-bisfosfatase, inibindo a gliconeogênese. Ou seja, quando você acumula a frutose 2-bisfosfato, você acelera a glicólise. E é um mecanismo muito interessante, porque na verdade você precisa de pouca frutose 2,6-bisfosfato para acelerar a glicólise, né? Porque você pode estar pensando, poxa, mas como que eu vou acelerar a glicólise se eu estou desviando frutose 6-fosfato para fazer frutose 2,6-bisfosfato? Mas você produz uma molécula de frutose 2,6-bisfosfato que se liga a uma enzima, e essa enzima vai acelerar a sua reação degradando um monte de frutose 6-fosfato, certo? Fazendo ela virar frutose 1,6-bisfosfato. Então, você tem essa via, esse desviozinho pequeno da glicólise como uma forma de você acelerar mais ainda essa reação, esse processo, né? E, não curiosamente, a PFK2 ela é acelerada por AMP, ou seja, quando você está em uma condição de pouca energia,
Isso favorece a produção da frutose 2,6-bisfosfato, que vai acelerar a glicólise. O citrato, que vocês vão ver que é produzido no ciclo de Krebs, ele é um sinal para parar um pouquinho a glicólise. E vocês devem estar se perguntando o que o citrato está fazendo no citossol e não na mitocôndria. Isso vai fazer sentido daqui a 2 semanas. E o fosfenol piruvato, que é um sinal de que se você está acumulando fosfenol piruvato, também é um sinal que você tem bastante energia, né? Ele inibe, ele ativa a FBPase 2, então a frutose 2,6-bisfosfato é reconvertida em frutose 6-fosfato e a glicólise diminui a velocidade, né? Então a gente tem esses sistemas. Resumindo as regulações alostéricas, a gente tem a glicose 6-fosfato retroalimentando, inibindo a glicoquinase, certo? Evitando que acumule-se glicose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato tem esse desvio para frutose 2,6-bisfosfato e isso pode acelerar a glicólise, né? A ADP e a AMP, que indicam falta de energia, também aceleram a glicólise, tá? O acúmulo de frutose 1,6-bisfosfato acelera a piruvato quinase, então se por acaso começa a acumular esse metabólito, a gente tem uma aceleração do finalzinho da glicólise. A mesma coisa acontece com a PEP, com a fosfenol piruvato, que quando ela se acumula aceleram mais ainda a glicólise. E a gente tem vias que inibem a glicólise para diminuir sua velocidade e evitar que se acumule também em substratos, né? A gente tem a frutose 2,6-bisfosfato, que ela a frutose 2,6-bisfosfato ela inibe a gliconeogênese, né? Então a gente favorece ainda mais a glicólise. E em condições de muita energia, por exemplo, quando a gente tem ATP e citrato, a gente pode inibir, diminuir a velocidade da glicólise, assim como quando a gente acumula fosfenol piruvato, a glicólise ela tem sua velocidade diminuída. E quando a gente tem alanina no fígado, isso a gente tem um indicador de que o músculo está exportando aminoácidos para serem transformados em glicose. Então a alanina inibe a glicólise e favorece a gliconeogênese. E essa é uma forma muito rápida de você regular a velocidade da glicólise e da gliconeogênese, né? Lembrando que essas regulações alostéricas ocorrem muito rapidamente. Mas a gente tem maneiras mais lentas, só que muito mais poderosas de regular essas duas vias, que é via os hormônios, né? A insulina e o glucagon. Eu não vou falar nessa aula, a gente vai deixar para as outras aulas, mas a insulina e o glucagon, elas têm maneiras de ativar, por exemplo, a PFK2. Então a insulina, ela ativa uma fosfoproteína fosfatase que vai desfosforilar a PFK2 que vai ficar ativa, né? E aí PFK2 produz mais frutose 2,6-bisfosfato e isso acelera a glicólise. Só que o glucagon, pelo contrário, ela ativa uma proteína quinase que fosforila esse complexo e favorece a função de FBPase 2, que vai diminuir a quantidade de frutose 2,6-bisfosfato no citossol e vai inibir a glicólise e estimular a gliconeogênese. Então, através da insulina e glucagon, a gente consegue ativar quinases e fosfatases que vão mudar o perfil metabólico dessa enzima dupla, que vai aumentar ou diminuir a quantidade de frutose 2,6-bisfosfato, que por regulação alostérica vai ativar ou inibir a gliconeogênese, certo? A piruvato quinase também ela é alvo da insulina e glucagon, e o glucagon, que isso eu vou falar um pouco mais para vocês em outras aulas.
Então, por exemplo, a gente tem aqui a insulina favorecendo a produção de frutose 2,6-bisfosfato, que vai favorecer a glicólise, a insulina favorecendo a atividade da piruvato quinase, que também favorece a glicólise. Afinal, a insulina está indicando para o organismo que há glicose suficiente na corrente sanguínea. E o glucagon, que é o sinalizador de fome, de jejum, de falta de energia, ele inibe a produção de frutose 2,6-bisfosfato, né? Ele induz a degradação do frutose 2-bisfosfato também, e isso inibe a glicólise, e no fígado isso favorece a gliconeogênese, né? O glucagon também inibe a piruvato quinase, que é um segundo ponto de inativação da glicólise. Por fim, a gente tem um outro passo sendo regulado, que é a transformação do piruvato em acetil-CoA, né, que é a piruvato desidrogenase que faz isso. E a insulina, ela ativa uma enzima que a insulina inibe uma enzima que desativa a piruvato desidrogenase. Então a piruvato desidrogenase ela pode ser desativada pela PDK, e a PDK ela é inativada pela insulina. Então menos com menos resulta na piruvato desidrogenase ativa. E no caso a insulina ela favorece uma enzima que desfosforila a piruvato desidrogenase, deixando a piruvato desidrogenase ativada. Então a gente conclui que a insulina, por essas duas regulações, ela consegue ativar a transformação de piruvato em acetil-CoA. Então, se a gente bloquear essa via, a gente impede que a glicose seja degradada. Bom, só terminando a aula, a gente tem a regulação do ciclo de Krebs. Parece muito complicado, mas se vocês forem olhar, a gente tem basicamente ATP e NADH inibindo o ciclo de Krebs. Por quê? Porque a gente tem muita energia disponível, então o ciclo de Krebs não precisa rodar para produzir mais energia. A gente lembra que ADP e NAD+, são substratos do ciclo de Krebs, né? O ADP via GDP, né? Então, essa é uma forma de você regular a velocidade do ciclo de Krebs. O acúmulo de metabólitos intermediários também podem inibir o ciclo de Krebs, para a gente não ter acúmulo de metabólitos. E o que é curioso é que quando você tem uma glicólise muito intensa e tem o piruvato sendo transformado em acetil-CoA de forma muito intensa, o próprio acetil-CoA ele induz a transformação de piruvato em oxalacetato, que esse é um dos passos da gliconeogênese que eu expliquei. E quando o acetil-CoA promove a produção de oxalacetato, ele promove que aumentem o número de intermediários do ciclo de Krebs, resultando num ciclo de Krebs mais rápido. Então, essa é uma forma, uma regulação muito interessante, porque o piruvato faz muito acetil-CoA. O acetil-CoA, quando começa a acumular, ele promove a transformação do piruvato em oxalacetato, ou seja, você diminui um pouco a produção de acetil-CoA e promove a degradação do acetil-CoA via a produção de citrato. Tá? É uma regulação bem interessante. E de novo, eu já falei isso algumas vezes, se você retirar elementos intermediários do ciclo de Krebs, você diminui também a velocidade com que o ciclo de Krebs roda. Tá bom? Então, resumindo essa aula, a gente aprendeu que a insulina e o glucagon são hormônios importantíssimos para o metabolismo energético, que a glicólise e a gliconeogênese são reguladas por vias alostéricas e vias hormonais, e isso permite à célula saber em que direção as vias devem ir, e que o ciclo de Krebs é regulado pela presença de ATP e NADH, né,
diminuindo a sua velocidade, e pela quantidade de intermediários. Quanto mais intermediários, mais rápido o ciclo de Krebs consegue rodar. Quanto menos intermediários, mais devagar ele vai ser. Tá bom? Então até mais, até semana que vem. Tchau, tchau.